Aleluia. Graça e paz, irmãos. Graça e paz a todos. Já quero desde já pedir aos irmãos que abram a Bíblia na carta aos Romanos, capítulo de número 10. Aos Romanos, capítulo de número 10. Amém? Eu quero dizer o seguinte: cada um que está compartilhando essa live aí, você está sendo um canal de Deus, está sendo um instrumento. Continue compartilhando, porque é importante que a palavra chegue no máximo de pessoas possível. É importante. Amém? Romanos, capítulo 10, versículo de número 9 adiante. Amém? Abram a Bíblia aí na sua casa. Eu sei que tem muitos que estão em casa, talvez está até deitadinho na sua cama, só vai ouvir o texto, mas se pudesse esforçar um pouquinho, pega a palavra de Deus, acompanhe, para que você não seja enganado, tá bom? Mesmo que você nos vê como homens e mulheres de Deus aqui, é bom estar acompanhando, para que você não venha a ser enganado em momento algum. Romanos capítulo 10, do versículo 9 adiante. Eu espero que todos estejam me ouvindo bem aí, tá? Do versículo 9 adiante. Diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeus e gregos, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Vamos ler mais uma vez 17. De sorte que a fé, ela é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém. Amém. Vou tomar mais uma água aqui. Amém. Glória a Deus. Eu peço agora a atenção de cada um aí que está na sua casa. Preste atenção naquilo que vai ser ministrado aqui agora. A Bíblia, nós sabemos que a Bíblia, ela é disparado, indiscutivelmente, o livro mais importante, o livro mais poderoso de toda a história da humanidade. Nunca houve, não há e nem haverá um livro tão importante e tão poderoso como a Bíblia. E a Bíblia, ela é distribuída em 66 livros. Cada um desses livros tem o seu grau de importância. Mas hoje eu quero frisar especificamente na importância da carta de Paulo aos Romanos. De todas as cartas que Paulo escreveu, se existe uma carta explorada pelos teólogos, é a carta aos Romanos. Isso é indiscutível. Quem fez o básico de teologia vai lembrar que a carta aos Romanos, ela é muito explorada. Você vai entender que existe muito conteúdo na carta aos Romanos. É na carta aos Romanos que nós lemos que é pela fé
em Cristo Jesus que nós somos justificados e pela graça nós somos salvos. É impossível você falar de graça, entender sobre a graça, sem dar uma passadinha pela carta aos Romanos. É quase impossível falar de salvação pela fé em Cristo Jesus, sem antes você dar uma passada pela carta aos Romanos. O grau de importância dessa carta chega a ser de um nível incomparável no tempo de hoje. E você vai entender o que tem de tão semelhante a igreja de Roma com a igreja de hoje, a igreja que nós congregamos hoje. Tendo a entender a importância dessa carta, é importante lembrar em que ela marcou na história do evangelho moderno. Quando nós lhe trazemos uma data em mente, vamos lembrar aqui, 31 de outubro de 1517. O que essa data marcou? Essa é a data da Reforma Protestante. Você sabia que a Reforma Protestante, para ela ter acontecido, alguém antes teve que dar uma passadinha pela carta aos Romanos? Eu não sei se você sabia disso, mas existe uma história sobre Lutero, que em 1505, estava ele e um amigo vindo de algum lugar. Que lugar é esse? Uns vão dizer que é de uma festa, uns vão dizer que é da casa dos pais dele, uns vão dizer que é até mesmo de uma balada. Eu não sei dizer de que lugar ele vinha. O fato é que Lutero vinha com seu amigo de algum lugar, em 1505, e naquele lugar que eles estavam passando, vindo desse algum lugar que eu acabei de falar, eles pegaram uma grande tempestade no caminho, uma chuva absurda. E naquele meio daquela tempestade veio um raio e fulminou o amigo de Lutero. Ele caiu morto na mesma hora, atingido por um raio. Diz a história que Lutero ficou muito assustado, com muito medo. A partir desse momento em que um raio mata um amigo de Lutero, Lutero começa a pensar em sua salvação. E quando Lutero começa a pensar em sua salvação, ele decide radicalmente largar os seus estudos. Ele estudava direito, talvez queria ser um advogado, um delegado, eu não sei, mas ele estudava direito. E quando ele larga os estudos, quando ele larga o direito, ele começa, influenciado pela teologia de Constantino, a estudar acerca da palavra de Deus. Ele começa a ser influenciado por Constantino naquele tempo. E com essa influência ele começa a estudar a Bíblia. O que acontece? Em um momento que Lutero está estudando a Bíblia, ele se depara com um versículo que está em Romanos capítulo 1, versículo 17, que diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Quando Lutero lê esse versículo, quando Lutero se depara com a carta aos Romanos, radicalmente a vida de Lutero muda. Então Lutero fica determinado a prosseguir um caminho até chegar à Reforma Protestante. E nós estamos aqui hoje graças a alguém ter passado pela carta aos Romanos e se estendeu até hoje. Tu quer ver uma coisa interessante? Lutero, através da carta aos Romanos que ele escreve um prefácio, ele escreve um comentário baseando-se na carta aos Romanos. E muitos anos depois, lá na frente, John Wesley é alcançado por esse prefácio, por esse comentário colocado por Lutero sobre a carta aos Romanos. Então, através desse prefácio da carta aos Romanos, John Wesley também é transformado radicalmente. O evangelho foi revolucionado. Para que isso pudesse acontecer, pessoas teve que dar uma passadinha pela carta aos Romanos. Isso dá para entender o nível de importância da carta aos Romanos. Mas nessa madrugada, eu lendo a carta aos Romanos, nessa madrugada eu dando uma passadinha pelos 16 capítulos da carta aos Romanos, uma coisa chamou a minha atenção. Nessa madrugada. Existem duas sementes que Paulo lança na carta aos Romanos, que chamou a minha atenção. Que sementes são essas? São sementes da fé e sementes da justiça. Quando você para ler a carta aos Romanos, você vai ver que Paulo enfatiza de forma constante a fé e enfatiza de forma constante a justiça. Então, quase em toda a carta, Paulo fala bastante de fé e fala de justiça. Mas isso já traz para mim uma pergunta muito simples. Supomos que você tem em sua mão várias sementes de maçã.
Você pega essas sementes de maçã e lança numa terra. O que você espera? Você espera que naquele lugar, naquela terra, torna-se um lugar de colher o quê? Maçã. Porque ali você lançou várias sementes de maçã. Ou se você tem em sua mão várias sementes de uva, e você lança nessa mesma terra, você espera que aquele lugar se torne um lugar de colher uva. Isso é nítido. Agora um fato importante é, Paulo, quando ele escreve a carta, ele não escreve para o Império Romano, ele não escreve para os pagãos de Roma, ele escreve para a igreja. Agora alguma coisa não faz sentido aqui, porque Paulo está plantando semente de fé em um lugar aonde deveria ser fonte de fé, na igreja. Paulo está plantando semente de justiça em um lugar aonde deveria ser fonte de justiça. Como isso é possível? Se de fato esse versículo 17 que nós lemos do capítulo 10, se de fato a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus, a igreja deveria ser um lugar que não falta fé, porque todos os dias na igreja nós ouvimos a palavra de Deus. Então a ausência de fé não deveria ter na igreja. Mas a pergunta que eu faço para você que está na tua casa aí, nesse momento você é um exemplo de fé para as pessoas, ou você aparenta não ter fé nenhuma na tua vida? Por que será que foi necessário Paulo lançar sementes de fé e de justiça dentro da igreja, para a igreja? E coincidentemente, hoje está da mesma forma. Hoje nós precisamos lançar sementes de fé dentro da igreja, no lugar onde deveríamos esbanjar a fé de sobra. Está cheio de pessoas morrendo, porque tem visto a sua fé morrer. Mas como isso é possível? Porque a fé vem pelo ouvir. O ouvir pela palavra de Deus, nós ouvimos a palavra constantemente dentro da igreja. Como é possível haver ausência de fé? Só há uma explicação para a ausência de fé na tua vida, meu amado e minha amada, que está na tua casa agora. É a ausência da palavra. Mas como pode ter ausência da palavra se eu estou constantemente nos cultos? É muito simples, irmão. É nítido o que estava acontecendo na igreja de Roma, a mesma coisa que está acontecendo conosco hoje aqui. Por que você acha que a igreja, não só a Paz e Vida, por que você acha que a igreja tem cerca de 150 membros, as igrejas aí, e quando as igrejas transmitem a palavra, cerca de 9, 10, 20, 30 pessoas acompanham? Você acha que isso é comum, não? Acha mesmo que isso é comum? É a palavra de Deus que deveria fazer falta para nós, deveríamos sentir falta da palavra de Deus. Se as leis não permitem a gente se reunir para sentar e ouvir dentro de uma igreja, a tecnologia nos deu recursos para quê? Para levarmos a palavra dentro da tua casa. Mas por que você acha que às vezes você não quer sentar para ouvir a palavra dentro da tua casa? Não é por acaso, meu amado e minha amada. Isso é ausência de fé. O que está acontecendo, irmão? Que tipo de relacionamento Deus tentava ter com a igreja naquele tempo? É o mesmo relacionamento que nós tentamos ter com uma pessoa que está mexendo no celular. Já tentou dialogar com uma pessoa mexendo no celular? Já tentou conversar ou narrar uma história para alguém que está mexendo no celular? Você fala, entendeu? Ela, aham. Então isso, aham. Entendeu? Aham. Na verdade ela não está. Ao mesmo tempo que ela está ouvindo tudo, ela não está ouvindo nada. É isso que estava acontecendo na igreja de Roma e está acontecendo hoje. Tem pessoas entrando dentro da igreja. Deus está tentando ministrar uma palavra no coração para que a pessoa ouça e a fé dela seja renovada. Mas existe, sabe o que, irmão? Isso é meio loucura que eu falo aqui. Celulares espirituais que estão tirando a atenção das pessoas. Ao mesmo tempo que ela está aqui dentro ouvindo o pastor, o pregador falar, ela está aham, amém. Mas ao mesmo tempo ela não está ouvindo nada. Parece um paradoxo isso, né? Ao mesmo tempo que eu ouço, eu não ouço. Estranho isso, não é verdade? Acha mesmo que isso é por acaso? Por que você acha que uma pessoa fica constantemente com desejo de sair da igreja? Nós sabemos que a fé, ela vem pelo ouvir. O ouvir pela palavra de Deus. Se eu me alimento da palavra constantemente, a minha fé é renovada. Ei, você que está na tua casa,
Se a sua fé tem esmorecido, isso prova que há ausência de palavra na tua vida, porque aonde não tem palavra, não tem fé. É por isso que é importante nós sentarmos, cada um que compartilhou essa live, cada um que viu a live, deu um clique e está ouvindo essa palavra, ei, saiba que Deus nos colocou aqui, Deus te usou para que, cara, aí, sabe para quê? Para que a palavra penetre em seu coração, para que no seu coração seja renovada a fé. Agora um ponto importante para a gente entender aqui. Quem não lembra aqui de Lucas capítulo 7? Quem não lembra aqui de Mateus capítulo 8? Que narra sobre o centurião de Cafarnaum. O centurião tinha um criado, e esse criado estava paralítico, estava muito enfermo. Aquele centurião, ele chama os anciãos que ele tinha, centurião romano, ele chama os anciãos judeus que ele tinha e pede para ir de encontro a Jesus e contar tudo o que estava acontecendo. Leia Lucas capítulo 7, aí depois você vai entender. Então, esses anciãos vão até Jesus e eles contam tudo. Aí Jesus, quando ouve a história do criado daquele centurião, Jesus fala assim, ó: leva-me até a casa dele. Bora, eu quero levar saúde para ele, vamos lá. Então os anciãos estão trazendo Jesus para a casa do centurião. Quando Jesus está chegando perto, vai dizer a Bíblia em Lucas capítulo 7, quando Jesus está chegando perto, a Bíblia fala que o centurião chama os amigos dele, chama uns amigos e fala assim, ó: vai até Jesus, fala para ele que eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. Fala para ele que eu não sou digno de ficar debaixo do mesmo telhado que ele. Fala para ele que eu não mereço. Fala para ele, eu sei o que é estar mais ou menos na posição dele, eu sei o que é liderar. Eu lidero muitas pessoas, eu tenho mais de 100 homens no meu comando. Tudo que eu faço eles têm que fazer, mas eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. Então os amigos do centurião vão até Jesus. No meio do caminho eles encontram Jesus, perto da casa. Aí aqueles amigos falam assim, olha, o nosso centurião pede para dizer que ele não é digno de recebê-lo. E ele crê que pela fé basta uma palavra tua e o criado será curado lá dentro de casa. Aí Jesus olha para aquela multidão que está seguindo ele. Olha isso aqui, irmão. Ele olha para aquela multidão que está seguindo ele. Ele fala assim, olha, em verdade vos digo que nem em Israel eu vi tanta fé. Irmãos, Jesus está falando de um romano aqui, e ele fala para muitos judeus que nem em Israel ele viu tanta fé. Aí a pergunta que vem para nós é: de onde vem essa fé? De onde vem? Estamos falando de um romano aqui. De onde vem? De onde vem tanta fé? Abra a Bíblia comigo aí em Lucas, rapidamente. Lucas capítulo 7, eu vou até marcar aqui, ó. Lucas capítulo 7. Abra aí na tua casa para você ler comigo, você vai entender. Lucas, capítulo de número 7. De onde vem essa fé, irmão Márcio? De onde vem essa fé, você que está na tua casa? Estamos falando de um romano, estamos falando de um pagão. De onde vem essa fé? Olha o que acontece. Lucas capítulo 7, versículo 3, olha isso. E quando ouviu falar de Jesus, olha isso aqui, irmão, isso é muito forte. E quando ouviu falar de Jesus, a fé vem pelo ouvir, mas não é um ouvir comum, é o ouvir pela palavra. Essa fé, pastor, em abundância na vida do centurião, veio pelo ouvir. Alguém pregou para aquele centurião, alguém falou de um Jesus que curava, alguém falou de um Jesus que ressuscitava. Pelo ouvir a palavra, a fé daquele centurião se tornou em abundância. E olha só isso aqui, você que está na tua casa aqui, ó, como é importante você ouvir a palavra hoje. Ao mesmo tempo que Jesus está liberando sobre você a palavra, Ele está edificando a fé dentro de você. E quando Ele edifica a fé dentro de você, Ele quer fazer de você um exemplo, Ele quer fazer de você uma referência para todos aqueles que estão à tua volta. Pelo
Pelo ouvir, aquele centurião se tornou uma referência de fé pelo próprio Jesus. Olha só isso, irmão. Você que está na tua casa aí, essa palavra que está sendo ministrada aqui, ela tem que construir fé dentro de você. Eu sei que tem muitas pessoas que têm sofrido com muitas situações. Eu sei que tem pessoas que têm enfrentado momentos difíceis. O tempo que nós vivemos não é fácil, irmão. Tem muitas pessoas já passando fome por aí. Muitos trabalhadores perdendo seu emprego. Famílias que moram de aluguel, tendo dificuldade para pagar o aluguel. Pessoas que estão aí clamando para que esse auxílio emergencial seja liberado logo. Mas eu vou falar uma coisa para você. Eu sei que o decreto foi dado pelo Estado, eu sei disso. Mas o motivo da tua fé estar esmorecida não é culpa do governo, não é culpa do Estado, não é culpa da pandemia, porque ainda há recurso para a palavra chegar dentro da tua casa. A ausência de fé na tua vida está por suas escolhas. Você está escolhendo fazer tudo, ouvir tudo, menos a palavra de Deus. Isso prova o porquê de que pessoas do ministério de louvor, pessoas do ciclo de oração, pessoas do grupo de jovens, pessoas do grupo de mulheres, são pessoas que trabalham na igreja, mas não conseguem pegar um momento que seria do culto para sentar e ouvir uma palavra que sua igreja está ministrando. Isso é muito sério, irmão. Isso é muito sério. E quando há ausência de palavra, há ausência de fé. E quando há ausência de fé, a ausência de Deus, a ausência de Deus. Mas irmão, por que você frisa tanto a fé? Eu faço tantas coisas boas. Eu sou um exemplo. Quem estava na última live que eu ministrei, eu falei sobre o centurião de Cornélio. Falei sobre Cornélio. Eu falei que ele era um homem bom, piedoso. Ele orava, ele fazia tantas coisas, mas faltava ouvir sobre Jesus. Olha como a palavra, faltava a palavra na vida de Cornélio, irmão. Está cheio de ímpio fazendo caridade por aí. Está cheio de ímpio tirando tempo para terapia, tirando tempo para tudo. Mas não adianta se não tiver palavra. Não adianta você dizer eu sou cristão, a minha fé está esmorecida, eu não tenho fé, mas eu sei que eu agrado a Deus. Eu sei que eu agrado a Deus. Eu posso não demonstrar fé para as pessoas, mas eu sei que eu agrado a Deus. Ei, Hebreus capítulo 11, 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé. Então, se há ausência de fé na minha vida, eu estou desagradando a Deus. Você que está na tua casa sem vontade de nada, não tem vontade de ir para a igreja, não tem vontade de louvar na tua casa, só quer saber de Netflix, de ficar deitado, de um monte de coisa, irmão, mas não quer saber de palavra, está havendo ausência de fé. Lembre-se disso, Hebreus capítulo 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Que nem você. Eu posso não estar fazendo nada, mas eu sei que há fé dentro de mim. Talvez alguém está na sua casa agora e está pensando assim: Neemias, talvez você não veio fazendo nada para Deus no momento, por causa da pandemia, mas Deus sabe que há fé em mim. Olha só isso aqui, você que está na tua casa agora. Talvez você mal consegue ajudar um vizinho, pregar para um vizinho. No momento que você sai todo mascarado para ir no mercado comprar seu pão, você não consegue nem falar para alguém que Jesus te ama. Você não consegue fazer nada, mas no seu coração você fala assim: Neemias, ainda que eu não faço nada, eu sei que aqui dentro tem fé. Talvez você tenha lido muito pouco a Bíblia. Talvez você nunca leu o que o Tiago fala lá no capítulo 2, versículo 26. Você nunca leu isso daí. O que Tiago fala lá em capítulo 2, versículo 26? Ele diz o seguinte: assim como a ausência do Espírito na carne, a carne é morta,
A fé sem obra, ela é? Então, se você está na tua casa sem fazer nada para Deus, pode ter certeza, não há fé em você. Porque uma das confirmações da fé é a obra. E fé sem obra, ela é morta. Se você fala para mim que você é uma pessoa de fé e não tem feito obra nenhuma para Deus, não há fé em você. Mas sabe qual é a boa notícia? Hoje você clicou na live para assistir essa palavra. E quando eu ouço a palavra, a fé é implantada dentro de mim. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Vocês conseguem entender? Conseguem entender? Eu posso ouvir aí você dizer um amém? Eu posso ver você dizer um amém? Eu quero dizer para você que está na tua casa, da mesma forma que Deus pediu para Paulo, vai, implanta a fé dentro da igreja. Deus está ministrando agora sobre você, porque você é igreja. Isso mostra que mesmo sendo igreja, se nós não tomarmos cuidado, pode haver ausência de fé. Mesmo no lugar que deveria ser fonte de fé, mesmo no lugar que deveria ser fonte de justiça, pode haver ausência de fé e ausência de justiça. Eu não sei de que maneira você parou para ouvir essa live aí. Eu não sei de que forma você se achegou até a live. Talvez não era nem a tua vontade assistir. Alguns estavam de fato com tanta vontade, estavam preocupados com o horário, porque nós atrasamos. Alguns estavam falando, poxa, ainda bem que não vai ter. É a hora boa para ir para o filme agora. Eu acho que não vai ter live. Eu imagino a família reunida. Assim, olha, faz 20 minutos, acho que não vai ter live não. Bora ver um filme? Já existem aqueles que já começaram, meu Deus, cadê o culto? Meu Deus, cadê a palavra? Eu preciso da palavra. Meu Deus, eu sinto falta da palavra. Ei, se você se encaixa em um desses perfis aí, se você é aquele que sente falta, que esperaria até o limite para ouvir a palavra, isso prova que há fé dentro de você. Agora, se você não sente falta, meu irmão e minha irmã, com toda a delicadeza e com toda a simplicidade e educação do mundo, com toda leveza, eu peço para você tomar vergonha na sua cara. Que nós venhamos tomar vergonha na nossa cara, irmão. Que nós venhamos ser uma igreja base, uma igreja exemplo. Que as pessoas possam olhar para nós e só de olhar para nós enxergar a fé em nossas vidas. Se andamos pela rua que nem um zumbi, cabisbaixo, por aí desanimado, como demonstramos fé desse jeito, irmão? Quando uma pessoa vê você andando com firmeza, com a certeza, até mesmo das coisas que não se vê, as pessoas vão olhar para você, vai se espelhar em você, vai admirar você. Agora, se você anda na rua igual um zumbi, The Walking Dead, andar na rua igual um zumbi desanimado, achando que não tem mais jeito. Eu sei, talvez tenha algum teólogo aí que sabe que a tendência às coisas é piorar no mundo. Mas o nosso Deus é isso. Deus, Ele é aquele que faz nós termos paz até mesmo em meio à guerra. Pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não é atingido. A fé é complexa, irmão, mas ao mesmo tempo é simples. Eu já falei isso em muitos lugares. Uma vez, numa roda de jovens, teve um que falou assim: rapaz, Hebreus 11 é interessante, mas eu não consigo entender, cara. É um pouco confuso. E eu tive que falar de um jeito com ele, na língua, né? Na língua do jovem. Ele falou: como que eu entendo o Hebreus 11? Eu falei: olha, é muito simples. Eu falei para ele assim: quem é mais bonito, eu ou você? Olha isso aqui, pastor. Olha isso, pastor. Eu falei para o irmão: quem é mais bonito, eu ou você? Ele falou assim: é claro que é eu. Eu falei: isso é fé. Eu falei: isso é fé, porque você não vê isso, mas você espera que você de fato seja mais bonito que eu. Não é verdade, irmão Márcio? Você que está na tua casa aí, você consegue entender o que eu estou falando? Por que nós estamos aqui hoje? Semana que vem já volta os cultos, né, pastor? Presencial.
Semana que vem teremos culto presencial. Quinta-feira já tem. Mas por que nós estamos aqui hoje ministrando sobre fé na tua vida? É muito simples. O que nós precisamos no tempo que nós vivemos hoje? O que você precisa, você que está na tua casa? O que você precisa no tempo que você está vivendo hoje? Fé. Fé é o que nós precisamos. Eu lembro que na última ministração do pastor aqui, na penúltima, ele falou assim: eu vou ministrar sobre o que eu mais gosto de demonstrar em prática, a fé. O pastor Clébio falou aqui. Mas sabe o que é mais interessante? Mais do que ele falar sobre fé, foi o que ele falou. É ele demonstrar a fé em prática. E como cristãos, como servo de Deus, se você não consegue demonstrar a fé em prática, não adianta. É ir na contramão. Eu já vou terminar. Eu quero convidar você que está na tua casa aí agora, levantar um clamor comigo. Porque talvez você conhece alguém, ou alguém na tua casa, no meio dessa pandemia, tem desanimado, não está conseguindo fazer nada, e está botando a culpa na pandemia. A pessoa está falando o seguinte: a ausência do culto presencial está me matando. A ausência de estar na igreja está sendo difícil para mim, eu estou morrendo na fé. Talvez você tenha alguém que já falou isso para você, ou você enxerga isso alguém, ou até mesmo você está assim. Eu quero convidar você agora a levantar uma oração em prol disso, para que nós venhamos enxergar que tudo isso é por culpa nossa mesmo, porque a palavra está sendo ministrada a todo culto normalmente, no mesmo lugar onde essas pessoas, onde você habita todos os dias. Mas quando chega a hora da palavra, quando chega a hora do culto, você simplesmente ignora. Ou você conhece alguém que faz isso. Feche seus olhos aí na tua casa. Senhor Deus maravilhoso, Pai, Senhor Deus poderoso, assim como aquele centurião de Cafarnaum creu, Senhor, que só com uma palavra, mesmo eu reconhecendo que eu sou indigno, só com uma palavra tu está entrando agora em cada lar, Senhor, em cada lar que está sendo alcançado através dessa live. Pai, em nome de Jesus Cristo, se existe alguém esmorecido, se existe alguém desanimado, que acha que está sem fé, ou essa palavra testificou nela, ela se identifica como uma pessoa que até fala que tem fé, mas não tem vivido, Senhor, eu profetizo que a partir de hoje, a fé dessas pessoas está sendo renovada, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, vai renovando a fé de cada família agora, vai renovando, Senhor, decanta lá, manava fogo, Pai, em nome de Jesus Cristo, vai tocando em cada coração, Senhor, todo desânimo, toda preguiça, todo sentimento de depressão, toda ansiedade, caia por terra, em nome de Jesus Cristo, e que haja palavra nesses lares, Pai, em nome de Jesus Cristo, que haja palavra nesses lares. Que quando voltar ao culto presencial, Pai, que nós venhamos tomar posse da carta que tu está liberando para nós hoje, da mesma forma que liberou aos romanos lá atrás, que nós venhamos tomar posse, Senhor, e quando nós entrarmos na tua casa, que nós venhamos de fato ouvir a tua palavra, porque a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo, é nessa forma, Pai, que nós profetizamos crendo que o milagre está acontecendo. Renova, Pai, o teu povo, renova a fé do teu povo, e que a palavra, Senhor, seja constante em cada lar, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. E para mim finalizar, para mim já passar para o pastor aqui, existem várias maneiras de ouvir, irmãos. Quando nós abrimos a Bíblia para ler, é ouvir a palavra de Deus em um sentido diferente. Existem várias maneiras de ouvir, porque se não houvesse outras maneiras de ouvir,